Olá a todos, é com muita alegria, muita satisfação que eu participo pela segunda vez da seleção para monitor do Universidade para Todos. E eu gostaria de apresentar alguns pontos que eu acho relevantes para que o aluno saiba a respeito do texto que ele terá de produzir. A redação, como se sabe, é o espaço no exame onde ele é convocado a expor a sua opinião, a escrever e a dissertar a respeito de um tema que é proposto pelo exame, não é? Então ele é convidado a emitir o seu juízo, o seu ponto de vista referente àquela temática, né? É o local onde ele tem de escrever e ele precisa escrever bem. A redação dele precisa estar bem feita, tanto na forma quanto no conteúdo. Eu queria destacar, começando, que a redação no Enem, a redação no vestibular, ela normalmente versa a respeito de um tema de caráter social. Nunca é um assunto de caráter pessoal, um assunto íntimo, um caráter de caráter social, engloba todos nós, tá? Na redação do ano passado, por exemplo, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quer dizer, isso precisa contemplar todo mundo. Todos nós, todos os cidadãos, todos os indivíduos têm, a rigor, direito ao acesso ao cinema, né? Tem direito a esse entretenimento, porque compreende-se que o cinema ele é divertimento, ele é entretenimento e ele tem também o seu caráter, a sua função cultural. Então ninguém pode ficar excluído desse direito. Então quando não se tem acesso a ele, temos um problema de caráter social colocado. No ano de 2015, por exemplo, eu trago aqui, o tema do Enem foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Também nós já temos aí, podemos observar, uma temática de caráter social, que é uma questão que diz respeito a todos nós, né? A violência contra a mulher, a violência doméstica e outras formas de violência que a mulher tem sido vítima. Então eu quero destacar primeiramente as qualidades e depois os defeitos de um texto dissertativo. A primeira que eu coloco é a questão da coesão. A coesão está muito ligada às ideias dos conectivos, né? Dos termos que ligam, é aquele elo de ideias que deve ser feito de maneira adequada, não é? Então a coesão é um encadeamento semântico e sintático que liga uma oração à outra. Um texto ele deve estar coeso, né? Ele deve estar uno. E também ele deve ter a coerência. A coerência está muito relacionada à ideia da clareza do pensamento do candidato, para que a ideia dele seja pertinente e não fique com ambiguidade. A ambiguidade sabemos que é o duplo sentido. Por exemplo, se eu coloco um tema polêmico, vamos supor a questão do aborto. O aluno ele não pode dizer eu sou contra ou eu sou a favor. Ele deve se posicionar e deve se posicionar com clareza e com objetividade, apresentando seu pensamento de maneira clara, de maneira que não deixe margem para dúvida. Ele não pode ser ambíguo, não pode ter duplo sentido. Deve primar o seu texto pela clareza e pela objetividade, né? Então é isso que é ser coerente, tá? O seu texto deve ter pertinência, não pode ficar lá e cá, ok? Além da coesão e da coerência, eu destacaria o repertório sociocultural do candidato, que serve para embasar o seu pensamento. Esse repertório sociocultural ele deve ser legitimado. Por exemplo, ele pode trazer à baila um romance conhecido, uma música conhecida, um pensamento de um sociólogo, de um filósofo, de um antropólogo, né? Alguma ideia que embase o seu posicionamento, a sua opinião. Esse repertório sociocultural, como eu disse, ele deve estar legitimado. Por exemplo, se ele quiser falar da seca,
no sertão brasileiro, ele poderia, por exemplo, estar ilustrando o seu texto com um romance de Graciliano Ramos chamado Vidas Secas, por exemplo. Todos nós conhecemos Vidas Secas, não é? Ou então uma música de Luiz Gonzaga que todos nós conhecêssemos, de repente, Asa Branca, enfim. É um repertório sociocultural, é aquilo que ele tem, é aquilo que ele conhece e que serve para ratificar o seu ponto de vista. O repertório sociocultural do aluno é levado em consideração também. Bom, dito isto, agora eu passo para os defeitos de uma redação, aquilo que o aluno não pode fazer, sob pena de ter sua redação anulada. Quero começar pela fuga ao tema, que me parece ser o defeito mais comum entre todos. O Enem, ele dá um tema tal específico para o candidato. Além disso, dá a ele os textos de apoio para ele ter o ponto de partida. Ele não pode fugir daquele tema que foi solicitado. Então, a fuga ao tema pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma deliberada. O aluno ele percebe que ele não tem como desenvolver o tema que foi sugerido e faz um outro de propósito, ou então ele acaba tangenciando e fugindo involuntariamente. Não se pode fugir ao tema. O aluno deve se ater ao tema que foi, estritamente ao tema que foi dado. A segunda questão, não atendimento à estrutura do texto dissertativo argumentativo. A fuga dessa estrutura, se não atender a essa estrutura, também é anulada. A redação, ela é feita de forma dissertativa argumentativa, não se aceitando nenhum outro tipo de texto. Por exemplo, se ele quiser fazer uma poesia, não pode. Um texto em versos. Se ele quiser fazer, por exemplo, uma peça teatral, também não pode. Tem que obedecer aquele esquema do texto dissertativo, ou seja, onde ele apresenta seu ponto de vista de caráter argumentativo, portanto. Outra questão que anula é a redação em branco, naturalmente. Ele entrega a folha em branco, aquela redação está anulada, né? O texto insuficiente, se ele tiver menos de 7 linhas, ele não é considerado. A partir de 7 linhas ele é corrigido, mas menos do que isso, se o texto for insuficiente, é anulada também. A redação anulada. O texto que contém impropérios ou desenhos são aquilo que o aluno faz de maneira proposital porque ele não quer escrever ou nota que não tem condições de escrever. Ou então ele parte para o xingamento, são palavras de baixo calão, não é? É isso que são impropérios, são palavras indevidas, normalmente termos depreciativos, e desenhos, figurinhas, quadrados, uma maneira intencional de anular. Também não é considerado. Parte do texto deliberadamente desconectada do tema também não se aceita, ele é penalizado. A cópia integral dos textos de apoio também não pode. O texto de apoio não existe para o aluno ir lá e copiar na sua produção. O texto de apoio é para dar a ele um ponto de partida, para auxiliá-lo. Esse texto de apoio pode ser um texto, pode ser um gráfico, pode ser uma matéria, pode ser um dado qualquer referente àquela temática. Então, não se aceita que ele copie o texto motivador. E o texto integralmente em língua estrangeira. Naturalmente, o que se exige na redação do Enem é a língua padrão culta, a língua padrão, a língua portuguesa culta, e apenas a língua portuguesa. A redação que ela foi escrita em qualquer outro idioma, inglês, espanhol ou francês, ela é automaticamente anulada e o aluno fica com nota 0. Tá? Uma questão que se coloca também é o desrespeito aos direitos humanos. O aluno não pode desrespeitar os direitos humanos. A redação dele não é anulada, mas ele certamente perderá pontos na competência 5, que é o espaço onde ele tem que fazer a sua proposta de intervenção. O aluno que desrespeita os direitos humanos, normalmente é nessa competência que ele é penalizado, porque entende-se que o aluno tem a liberdade de fazer o seu ponto de vista, apresentar o seu argumento, mas ele deve ser pautado pela legislação, não podendo fugir daquilo. Se a legislação não contempla, significa que há uma fuga aos direitos humanos, e aí ele pode ser penalizado na competência 5. Um abraço e obrigado.